Criar uma ideia original hoje em dia é um processo que demanda cada vez mais tempo, criatividade e suor em cima da prancheta. Afinal de contas, está cada vez mais difícil da gente chegar a uma ideia original. Tem muita coisa sendo criada, muitas ideias já foram pensadas antes e é muito fácil a gente cair no lugar comum. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou analisar quais são os maiores clichês na criação de marcas. Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz, já quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para deixar o seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai adorar o nosso conteúdo de hoje, que é mais uma análise, só que dessa vez a gente vai analisar alguns clichês na criação de marcas. Isso pode ser uma série de vídeos, tem vários clichês aqui pra gente explorar, então se você gostar desse conteúdo, já comenta aqui pedindo a parte 2, tá bom? Que a gente pode trazer uma nova leva de clichês para analisar. Vamos começar com um clichê que eu tinha citado no vídeo onde eu analisei os logos de prefeituras. Se você ainda não assistiu, esse vídeo está aqui no cartão para você ver quando esse vídeo aqui terminar. E nesse vídeo eu falei do logo da prefeitura de Guarapari, onde eles usaram uma ciranda de pessoinhas no logo. Eles foram acusados de plágio e o que eu defendi nesse vídeo é que eu pessoalmente não acreditava que tinha acontecido plágio. Eu acho que foi só uma coincidência por eles terem pensado numa ideia que era muito batida. E a gente vai comprovar que essa ideia é um clichê batido no vídeo de hoje. E a gente tá comprovando isso aí com as imagens. Você tá vendo que ciranda de pessoas é um dos clichês mais utilizados na criação de marcas, especialmente quando você tem uma temática social, quando você tem uma ONG. Marcas nesse contexto, e aí a gente vai ver isso nessa série, que cada nicho de mercado tem os seus clichês favoritos. Eu destaco o logo da Olimpíada do Rio de 2016, onde se usou essa ciranda de pessoas. Segundo a equipe que criou a marca, essa ciranda ela tem o contorno do Pão de Açúcar, então ela está remetendo à união dos povos que a Olimpíada proporciona, mas com o desenho do Pão de Açúcar, porque a Olimpíada é no Rio de Janeiro. E eles foram acusados de plágio por uma fundação chamada Telluride Foundation, que tem uma marca que é muito parecida, mas que não é exatamente igual. E ela é parecida, mas eu acho que recai na coisa do clichê, não acho que tenha sido uma cópia. Que foi o caso, se você olhar, da marca do Carnaval de Salvador de 2004. Essa marca do Carnaval de Salvador, ela usa exatamente os mesmos bonecos, na mesma posição, na mesma quantidade de pessoas na ciranda. E aí sim, eu considero que tem uma grande chance de ter sido uma cópia, né? Se a gente colocar lado a lado, a gente vai ver a Telluride e o logo do Carnaval, você vai ver que tem uma semelhança assim quase espelhada de uma coisa para outra. A marca da Telluride Foundation, ela tá inspirada no quadro A Dança de Matisse, onde a gente tem os bonequinhos de mãos dadas dançando, com uma postura corporal, com uma dinâmica corporal muito particular. Então a gente olhando as duas coisas, a gente entende de onde veio a inspiração. Uma marca que eu queria citar como um exemplo de ciranda, de apropriação da coisa de ciranda, mas de um jeito muito inteligente e muito original, é a marca da Global Down Syndrome Foundation, uma fundação internacional pela síndrome de Down, e ela usa uma ciranda de 3 formas que parecem um cromossomo ou pedaços de um cromossomo. Conceitualmente, eu acho genial essa marca. Vamos passar para o clichê número 2. Da ciranda de pessoas, eu vou passar para falar de logos que usam mãos. E aí a gente tem todo tipo de uso dessas mãos. Mãozinha, dando aperto de mão, tipo Mercado Livre. Mãozinha fazendo símbolozinho assim, como se estivesse apoiando uma coisa. E aí a gente vai encontrar também muito logo de sociedade, de proteção de alguma coisa, de associação também, de ONG, qualquer coisa que você tenha um sentido de proteger. Você vai encontrar pelo menos uns 70 mil logotipos que tragam a mãozinha fazendo assim, protegendo coisas, ou então segurando coisinhas assim. Tem uma marca que eu tô colocando aí na tela, que é da Warner Robins, chama Coalizão para a Compaixão e a Gentileza, né? Traduzindo aqui livremente o slogan deles, em que eles conseguem ter os dois clichês. Eles têm o clichê da ciranda de grupinho de gente, não é nem ciranda, é grupinho de gente, e a mãozinha embaixo, sendo que a mão, ela tem um estilo muito mais realista
do que os bonequinhos que estão super estilizados. Então isso é uma coisa também que você tem que tomar cuidado. Na hora de você criar uma marca e um símbolo, você precisa eleger qual linguagem visual você vai utilizar. Falando de logo famoso, tem o logo da Copa do Mundo do Brasil, que tem um monte de mão segurando a taça. Pessoalmente, eu detesto essa marca. Eu acho essa marca muito feia. Desculpa a equipe envolvida, tá? Vocês podem entrar aqui no Vetoriza aí também e engongar meus trabalhos, se vocês quiserem. Mas eu acho essa marca desequilibrada. Visualmente, ela não é agradável. As proporções não me agradam. Essas mãos esquisitas em cima que ficam parecendo um ramo de agrião. Eu não gosto de nada dessa marca, mas usa também o clichê das mãos, tá? Como exemplo de uso positivo de mãos em logo, e aí eu quero deixar essa ressalva feita, que o problema não tá em você usar mãos. Você pode ter logos geniais que usem qualquer um desses clichês que a gente está apontando aqui, mas que consigam tirar do contexto, né? E eu vou falar sobre isso mais pra frente. Eu trouxe aqui um exemplo dessa marca Handmade, onde a gente tem 4 mãos que formam o H da palavra handmade. Eu achei muito elegante, achei super clean, super conciso, passa o conceito de você ter algo feito por mãos, literalmente e conceitualmente. Então, para mim, é um bom exemplo de como você pode fazer funcionar se o seu cliente quer que tenha mãos presentes no logo. Não necessariamente você precisa cair num clichê, você só tem que pensar um jeito criativo de usar sem cair no lugar comum. Vamos agora para o terceiro clichê, que é o uso de carrinho na hora de fazer marca. Novamente, o uso de carro é um recurso que você vai encontrar em nicho de loja de autopeças, loja de pneu, oficina, qualquer coisa que tenha carro envolvido. É batata que você vai encontrar um punhado de marcas que tragam um carrinho, e quase sempre é o mesmo carrinho, como você tá vendo aí na tela. É sempre a linha formando um carro acima de uma palavra. É muito comum, na verdade é quase mandatório que a sua marca seja assim. Eu acho que eles não deixam você tirar seu CNPJ e o teu alvará se a sua marca não tiver uma silhuetinha ali de carro. E a gente tem para todos os gostos. E olhando essa, não vou chamar de silhueta, né, porque não é uma silhueta, mas olhando essa onda fluida aí que forma um carro, quase sempre é um carro meio que me lembra uma Ferrari, assim, tipo um carro daqueles assim super, né, aerodinâmico. Nunca é um carrinho assim que lembra, sei lá, um Celtinha, sabe? Um carro que você vai encontrar na oficina. Algumas dessas marcas ainda cometem o erro de colocar o carro virado para trás. Quando você está criando uma marca, você tem que evitar deixar elementos voltados para a esquerda. Criando aqui para a sociedade ocidental, considera sempre o sentido de leitura como o sentido correto de você colocar os elementos, então deixa o carro virado para a direita. E a gente tem alguns desses logos que usam bandeirinha de Fórmula 1, quadriculadinho, que eu fico entre lembrar de táxi de Nova York e entre lembrar de bandeirinha de Fórmula 1 quadriculada. Tem inclusive aqui um que é com Comic Sans. Alguns desses logos têm variação para usar brasão e estrela, também é um elemento clichê e também é um elemento muito comum. Alguns deles colocam brasão, alguns adicionam uma engrenagem, alguns misturam ferramentas mecânicas no meio da figura do carro, mas figura de carrinho em marca de oficina de autopeças é um clássico. E o que é interessante é que se a gente for olhar para as marcas das grandes montadoras, das grandes empresas de carro, né, Volkswagen, Fiat, Ford, Jeep e tudo mais, nenhuma delas, com exceção da Chevrolet, tem uma marca que lembre um carro. A Chevrolet não chega a ser explícito, mas eu acho que isso aqui é um carro. Desde criança eu sempre olhei isso aqui, sempre entendi como um carro. Mas de resto, você tem outros elementos, tá? Você tem muito cromado sendo usado, mas você não tem nenhuma silhueta de carro sendo usada, o que faz a gente pensar, né? Se é uma boa ideia a gente usar isso, eu acho que não. Vamos falar agora do clichê dos arcos. O clichê do arco foi uma coisa que fez muito sucesso no design de logos dos anos 90, mas até hoje você encontra muita marca que utiliza esse recurso que supostamente é para dar talvez algum dinamismo para a figura, quando tem uma figura humana, por exemplo, no caso da Editora Objetiva, que você tá vendo aí. No logo do City a gente tem, no logo do Bradesco a gente tem muita marca grande e famosa que usa o elemento do arco. E aí o problema é justamente você cair nesse lugar comum, porque assim, vamos falar aqui qual é o problema de usar clichê. Eu
Eu mesma falei que eu não via grande problema em você recorrer a certos clichês quando você está fazendo certos projetos. Por exemplo, logo de prefeitura. Às vezes você tá ali, você tem elementos que você precisa usar. Eu falei isso nesse vídeo da análise das prefeituras. Tem o brasão, tem os elementos ali da cidade que você precisa utilizar. Então, às vezes você precisa, ou o seu cliente quer porque quer ter um arco, que ele sempre sonhou com isso. Às vezes a gente precisa usar. Mas o problema é a sua marca não cumprir o propósito dela, que é diferenciar a sua empresa ou a empresa do seu cliente do restante das marcas que tem no mercado. Então você tem, por exemplo, marcas de um mesmo segmento, como a Embaré e a Adams, que vocês estão vendo aí, que em certo momento ambas usavam o arco, esse arco meio elipse, né, porque ele se completa, fazendo parte do seu logo. Então ela não cumpre o papel de ser uma coisa que é distintiva, que é identitária. Afinal de contas, é isso que é a identidade. Algo que diferencia a gente dos demais. Então esse é o problema de você usar clichês, né? Então a gente tem vários exemplos aí, logo da Embratel, tem até essa Progressive Unity aqui, que usa uma Comic Sans em versalete, que é um negócio assim, é uma visão do inferno isso aqui, uma marca com um arco e Comic Sans e versalete realmente une tudo que há de mais satânico no mundo. Fujam dos arcos, sempre que vocês puderem, procurem outro elemento para compor, para trazer dinamismo para a sua marca. Vamos agora falar do último clichê. E se você chegou até aqui, eu quero te lembrar para você se inscrever aqui no nosso canal, para você deixar o like nesse vídeo e você compartilhar esse conteúdo com alguém que possa curtir. Lembrando que posso trazer a parte 2. Selecionei várias categorias de clichês aqui, se vocês quiserem ver isso em mais alguns vídeos, comenta aqui embaixo, quero a parte 2. E sugere também algum clichê que você tenha visto e que eu não tenha trazido aqui, tá bom? O último clichê é o clichê da casinha, que a gente vai ver bastante em condomínios, em incorporadoras, construtoras, em imobiliárias. E eu destaco duas marcas conhecidas do povo brasileiro que usam esse recurso da casinha, que são a marca do Minha Casa Minha Vida e do Casa Verde Amarela, que é azul. Isso aí há um problema conceitual da marca da Casa Verde Amarela ter uma casa azul. Afinal de contas, a crise também era estética, né? E aí, para vocês que ficam reclamando, né, que eu não falei das coisas do governo Lula, lá no vídeo lá da análise do governo Lula, não sei o que lá, eu vou macetar a marca do Minha Casa Minha Vida. Essa marca é horrenda, ela não tem nada de bom, assim, eu não consigo achar um ponto positivo aqui nessa marca. Essas cores, esse degradê esquisitíssimo, esse sol, que eu sempre que bato o olho, eu fico achando que é uma árvorezinha, uma árvore estilizada com a copa redonda, sabe? Eu não consigo ver um sol aqui. Até porque eu olho esse domo azul e eu meio que acho que ele é o sol, entendeu? Então é uma coisa que me dá uma confusão mental tremenda. Essa tipografia que parece uma Arial Black, que também não tá ajudando em nada. Então acho que teriam que fazer vários ajustes aqui, assim, se fossem usar o elemento da casa, o que super tem a ver com o assunto, o tema, né, do projeto social, eu acho que teriam que refazer, dar uma limpada, tirar esses gradientes, tirar essa perspectiva esquisita que parece que a lateral esquerda aqui da casa tá muito, né, diagonal. Eu odeio essa marca, eu acho que ela poderia ser muito melhor com muito menos, assim. E o Casa Verde Amarela também poderia ser muito melhor. Para começar, tinha que tirar essa chaminé aqui dessa casa, que esse elemento de chaminé não é um elemento brasileiro, pelo menos não nas casas populares, ainda que no sul do país faça muito frio, ou em Petrópolis, sei lá, e as pessoas precisem ter, né, lareira e chaminé na casa. Esse é um elemento que eu associo muito mais com uma imagem idealizada de casa que não se aplica à nossa realidade brasileira. Então eu tiraria essa chaminé. Segundo, eu acho que a casa tem que ser ou verde ou amarela, ou os dois, porque o nome do projeto é Casa Verde Amarela. Essa tipografia, com essa disposição, Casa Verde e amarela sozinho embaixo, também não funcionou. Teria que aplicar aqui um conceito de ragged lines, que é uma coisa que eu já expliquei o que é nos segredos dos designers profissionais. No mínimo passar esse E para baixo, tá? Ou tentar o verde e amarelo embaixo. Essa disposição tipográfica aqui não funcionou, acho que poderia ser muito melhor. Mas eu gosto mais do cenário onde essa casa tá inserida do que no logo do Minha Casa Minha Vida. Essa coisa dessas colinazinhas aqui, eu acho que funcionou melhor, poderia
ficar bonitinho se trabalhassem 2 tons de verde, como se fossem, né, campo, a colina da frente, a colina de trás. Eu acho que isso aqui tem mais salvação do que o logo do Minha Casa Minha Vida, que eu acho que teria que refazer por completo. E pra gente fechar esse último clichê, eu quero trazer um exemplo positivo onde se usou a figura da casinha num contexto que não era nenhum desses que eu descrevi, de imobiliária, de projeto social, né, de casa própria, nada disso, que é o projeto da Casa da Palavra. Esse é um projeto da Tecnopop, que é uma grande agência de design, um grande escritório de design aqui do Rio de Janeiro. Foi criado por um dos maiores designers contemporâneos, ele infelizmente já faleceu muito jovem, é o André Stolarski, e ele criou essa marca para Casa da Palavra, que é uma editora, onde a gente tem a silhueta, o contorno de uma casinha muito simples que se junta com um rabicho que faz uma vírgula. Essa é uma daquelas marcas que eu fico arrepiada de tão genial, de tão assim, você pensa, meu Deus, isso é muito simples, isso é muito genial, eu queria muito ter tido essa ideia, uma ideia como essa na minha vida, porque eu acho fantástico, maravilhoso, eu amo. Essa é uma das minhas marcas favoritas, assim, no contexto de Brasil, eu acho belíssimo, de uma simplicidade e de uma genialidade, assim, incríveis realmente. Então é isso, eu acho que o que a gente pode pegar dessa nossa análise hoje é que o problema não tá em você utilizar um elemento que é um clichê, como uma casa, mas sim de você conseguir subverter as expectativas e usar esse elemento fora do contexto dele, uma história diferente com aquele elemento para que ele entre ali naquele universo. Nesse caso, a gente tem o elemento da Casa da Palavra, que está presente no nome, né, da editora, mas ainda assim poderia ter sido mal trabalhado você só botar uma casa ali, uma casa saindo de um livro, alguma coisa assim qualquer, mas ele conseguiu resolver assim brilhantemente. E é isso, o que vocês acharam desse vídeo? Se você gostou, deixa aqui o seu like, comenta pra gente o que você gostaria de ver mais por aqui, outros clichês, outras análises, a gente tá trazendo bastante análise esse ano, e eu vou ficando por aqui, e a gente continua essa conversa aqui nos comentários e lá no nosso Instagram, que tá aparecendo aqui pra você, segue a gente lá. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!